Agora a gente vai conversar com o Robson sobre estresse no ambiente de trabalho. Será que isso acontece muito? E aí, Robson, acontece muito? Verdade. Na verdade, uma pesquisa recente foi publicada e apresentou que 30% dos brasileiros, aproximadamente 30% dos brasileiros, encontravam-se no que nós chamamos de síndrome do esgotamento, que é a síndrome de burnout. Dos brasileiros ativos, que trabalham. E a síndrome do esgotamento é quando chegamos a um nível de estresse no qual nós não conseguimos mais ser tão produtivos e entramos num quadro de provável adoecimento, seja por uma síndrome ansiosa ou seja por uma síndrome depressiva. Maria da Lippe, que é a principal pesquisadora de estresse hoje no Brasil, professora doutora da PUC de São Paulo, ela define o estresse em 4 fases. Sim. Modelo quadrifásico. Fase alerta, fase de resistência, fase de quase exaustão e a fase de exaustão. O estresse, sendo ele na fase alerta, na fase inicial, ele é positivo, inclusive, para nos dar a capacidade de conseguir conduzir, lidar com as situações, com os desafios cotidianos. Mas desafios continuamente geram esse processo de desgaste que chega até o que nós chamamos de esgotamento, que é normalmente aquilo que está associado à fase de exaustão ou quase exaustão. Tá, e como que a gente consegue evitar de ter esses estresses no trabalho? Então, assim, os estresses vão acontecer, Sim. né? Então, assim, tem algumas ações que podem, de alguma forma, minimizar o adoecimento pelo estresse, né? Sim. Então, qualquer trabalho que você tenha, a gente desenvolveu algumas pesquisas aqui com professores, desenvolveu pesquisas com universitários que trabalhavam, com policiais da Guarda Militar, da Guarda Escolar e com taxistas. E a gente encontrou que em todas essas categorias, o nível de exposição ao estresse é altíssimo. Certo. O que a gente pode fazer é conseguir preparar o organismo para lidar com esse estresse. E aí 3 dicas são importantes. Certo. A primeira, atividade física acompanhada. Atividade física acompanhada fortalece o organismo, melhora a produção de adrenalina, de serotonina, que produzem o bem-estar e que minimiza a produção de cortisol, que gera o adoecimento. Certo. Acompanhamento nutricional é importantíssimo. Por quê? Porque melhora a capacidade de resistência do organismo e um bom nutricionista vai te passar uma dieta adequada para que você consiga também ter uma capacidade de energia e disposição para o trabalho. E a principal, é claro, se tratando da psicologia, é um bom acompanhamento psicoterápico, porque o acompanhamento psicoterápico vai contribuir em conseguir lidar com os conflitos, seja no trabalho, seja no ambiente familiar ou em qualquer ambiente no qual você estiver inserido e tiver um agente estressor presente. E aí a gente tem também, quando a gente busca dados no INSS, de afastamento muito grande por causa de estresse, porque também pode gerar uma depressão. Isso. Hoje a gente tem a informação que a segunda maior causa de afastamento é psicológica, né? Está ligada às doenças psicossomáticas do INSS e há uma previsão que em 2020 o INSS venha a ultrapassar a LER e a DORT, que é hoje a principal causa de afastamento. Sim. Então a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como o ano do combate à depressão, de falar sobre a depressão. Sim, teve até o Janeiro Branco. Isso, exatamente. Tivemos o Janeiro Branco para falar sobre a saúde mental. E aí é cada vez mais relevante e mais importante a gente prevenir já do estresse para que ele não possa evoluir e chegar a esse episódio depressivo, por exemplo. A gente sabe que nem todo episódio depressivo advém necessariamente do estresse. Certo. Mas a gente sabe que uma das principais portas de entrada da depressão é a continuidade do agente estressor. É o processo de adoecimento, é o processo de tornar-se cada vez mais frágil frente a estímulos, problemas, conflitos do cotidiano. Existem pessoas que são mais predispostas a se estressarem? Existe pela estrutura de personalidade. Algumas pessoas têm uma característica de ter uma maior resiliência, então elas passam por eventos estressores e conseguem, de certa forma, se levantar com mais facilidade, e outras pessoas têm uma predisposição maior e uma vulnerabilidade maior ao adoecimento, né? Então a gente entende, por exemplo, que numa família que tem 3 irmãos, que tiveram a mesma convivência com a mãe, que amam a mãe,
perde a mãe, entra em luto, adoece, fica triste durante uma semana e depois ele volta a produzir, a trabalhar, e o outro, ele adoece, entra em depressão, sai de depressão leve para depressão moderada, vai para depressão grave e não se recupera. Porque ali é uma estrutura de personalidade diferenciada. Diferenciada, né? Então as dicas que ficam são essas. O estresse a gente vai ter, né, no dia a dia, no trânsito, dentro de casa, no trabalho, na rua, tudo quanto é lugar, né, Robson? Isso, infelizmente. Exato. A gente não pode evitar vivenciar momentos de estresse. O que a gente pode administrar esses momentos de estresse e o que a gente pode também cuidar do nosso corpo e da nossa mente para que a gente possa não adoecer e não evoluir desse agente estressor. Tá bom, então, Robson, muito obrigada, viu? Então, você em casa se cuida. Robson deu 3 dicas maravilhosas aqui: exercício físico, alimentação e um bom acompanhamento psicológico. Agora eu vou lá